Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aleluia, Jesus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Amém. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, vou baixar um pouquinho o rosto. Aqui o apóstolo Paulo, tá bom? O apóstolo Paulo, irmãos, quando escreveu praticamente quase todas as cartas dele, a metade do Novo Testamento, essa daqui ele já estava 10 anos sem ir na igreja que ele tinha fundado lá em Filipos, e ele estava na cadeia. A maioria das cartas de Paulo ele estava na cadeia. Já imaginou a situação? Ele saía, irmãos, de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus, e em algumas vezes passava 6 meses, outra ele passava 1 ano, outra 2 anos e meio, colocava ali presbítero, diácono, pastores, e ia para outra cidade. Ali fazia a mesma coisa e ia para outra cidade. Ia fundando igreja. Aí de vez em quando ele ia visitar essas igrejas para saber como era que estava a situação. Ou algumas pessoas daquela igreja iam visitar ele, onde ele estava. E muitas vezes ele estava na cadeia. E aí ele, sabendo o que estava acontecendo na igreja, escrevia uma carta, exortando os irmãos, ensinando os irmãos como deveriam se comportar na casa de Deus. Porque depois de 10 anos, irmãos, acontece muita coisa, né? E a igreja, irmão, só misericórdia. Vocês viram a igreja de Corinto, né? A situação era quase tudo daquele jeito. E aí ele escreve, irmão, as cartas, ensinando as pessoas como se comportar na casa de Deus, como deve se preparar para a vinda do Senhor. E aí as pessoas liam aquela carta, e aí passavam para as outras igrejas, e passavam para as outras, e para as outras, e para as outras, e depois, irmãos, a igreja juntou todas essas cartas e formou a Bíblia que nós temos hoje. A metade do Novo Testamento são cartas do apóstolo Paulo direcionadas às igrejas que ele fundou. Glória a Deus. Depois nós vamos ver as cartas pastorais, que é de Tito, Timóteo, que são para os auxiliares dele. Que aí é umas cartas mais pesadas. Que aí ele repreende os meninos, os jovens, né? Que ele colocou ali como pastor, missionário, dizendo: olha, vocês vão colocar alguém como obreiro, tem que ser desse jeito assim, sabe? Aí o negócio é mais complicado, daqui a pouco a gente chega lá, né? E aqui, irmãos, em Filipenses, como ele estava na cadeia, e quem aqui, irmão, já esteve na cadeia? Espero que ninguém. O negócio lá não é bom. E naquela época, irmãos, a cadeia era praticamente um porão, um lugar cheio de mofo, cheio de rato, onde não tinha banheiro, você defecava ali no cantinho, fazia suas necessidades ali no cantinho, e comia quando eles achavam, sabe, que tinha comida sobrando, eles iam lá e levavam a comidinha para você. E de vez em quando o cara descia lá e te dava uma surra. Se o cara brigava com a mulher em casa, ele já sabia onde descontar. Ele já chegava: olha, hoje eu vou te dar uma surra. Mas por quê? Não queria nem saber, meu filho. Foi só uma apanha calada aí. Era assim, irmãos, a cadeia antigamente. E o apóstolo Paulo, irmãos, com todas essas dificuldades, escreve essa carta aos Filipenses e
dá alegria. Quando você lê essa carta, ele fala sobre a alegria, se alegre, tal, lá. E o cara na cadeia, apanhando quase todo dia, comendo lá de vez em quando, com um mofo. Imagina você, irmão, morando num porão, sabe? Não ter onde dormir, dormir com os ratos. É fácil uma coisa desse. Um homem que pregou a palavra de Deus, ganhou muitas almas, abriu várias igrejas, milhares ou milhões de pessoas convertidas, e estava naquela situação. E aí ele escreve a carta: ó, se alegrem no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que vocês estão passando, busque a Cristo, busque se aperfeiçoar, busque cumprir o seu chamado, busque se preparar. Aleluia. E a igreja, irmão, quando recebe aquela carta, imagina o impacto, não é, irmãos? Porque quando a gente está de boa, né, irmãos, é maravilha, né? O dinheiro está sobrando, não é só vitória. Agora, bota o louvor, né? É assim. Todo mundo diz: é fácil louvar a Deus assim. Mas, irmão, quando está na situação difícil, aí as nossas palavras, irmão, têm um peso maior. A gente tem que aprender isso com o apóstolo Paulo. Eu creio que vocês depois vão estar lendo essa carta lá no capítulo 3. Ele fala sobre você buscar a mente de Cristo, ter um conhecimento maior sobre a vontade de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí vamos pular, irmãos, hoje quero ser bem mais rápido. Quando está acabando e esse resumo da Bíblia nunca acaba, né? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia. Essa carta, irmãos, de Colossenses, que é a mesma coisa que eu falei das outras cartas, ele já fazia anos que estava naquela igreja, ficou sabendo que tinha se infiltrado na igreja falsos mestres, falsas doutrinas, irmãos, já estava tomando conta da igreja. E eles estavam achando que Jesus era um Zé Ninguém, era um homem qualquer. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta falando sobre a divindade de Cristo, que Jesus é Deus, o Criador de tudo. Aleluia. E aí dá uma pisa no povo, diz: ó, toma vergonha, rapaz, você quer desviar por causa de uma conversinha que um cara que nem sabe o que está falando já chega contando as lorotas, todo mundo acredita. Tem jeito assim, né, irmão? Que passa 10 anos na igreja, aí chega um perturbado, fala uma história nada com nada. Isso aqui tá bem. O quê? Deu uma cacetada. Uma peiteira. O quê? Se for o Espírito Santo, se afetou. Misericórdia, irmão. O Espírito Santo tem mais o que fazer do que estar na Bíblia. Não, ele está aqui também. Está dentro de cada um de nós aqui. E aí, irmãos, voltando aqui, né, as falsas doutrinas, lá no capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e
vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Enraizados e edificados neles e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Aleluia. A gente, irmãos, tem que estar alicerçado. Sabe aquelas árvores antigonas, que as raízes estão tão grandes, tão profundas, que elas sobem, irmãos. Não é? Tem umas raízes que ficam meio metro de altura, assim para fora do chão, aquele negócio grandão, os caras não prestam atenção, tu peça nela e bate a cara, né? Nós devemos estar assim, irmãos, alicerçados, sabe? Firmes em Cristo, na palavra e no conhecimento de Cristo. Repito, irmãos, ali tem infiltrado pessoas, trazendo ensinos falsos, deturbando a comunhão em Cristo, a palavra de Deus, e ele ali, ó, dando ensinamento, trazendo as pessoas a relembrar de tudo o que foi ensinado. Aleluia. Muitas vezes as pessoas falam assim: ô João, você conhece muito da Bíblia, né? Você é bom, né? De aprender as coisas. Eu digo, irmão, você não sabe a luta que é. Todo dia eu vou lá, leio a Bíblia, aí eu fico meditando sobre a história do fulano, do Betano, do cicrano. Aí eu digo, rapaz, mas não era mesmo aquela história. Aí eu vou lá e revejo de novo as partes que eu esqueci. E todo dia, irmãos, a gente tem que estar renovando o nosso conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Porque senão, irmão, a gente é enganado. Porque senão a pessoa vem, uns vem e passa a perna na gente, sabe que a gente está ensinando uma morota aqui. E é complicado. Capítulo 3, versículo 4. Para a gente já pular para o outro. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Vamos dizer Apocalipse. Você vai ver Deus repreendendo o povo dele, dizendo: olha, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. A gente ainda erra, né? Mas Deus não é bom. Ele está sempre ensinando o caminho. Aleluia. Até a gente estava conversando, né, sobre as reuniões que a gente vai ter, para a nossa igreja, irmão, se firmar ainda mais nas coisas de Deus. Porque se, irmãos, a gente não se firmar na palavra de Deus, na obediência da palavra de Deus, já é, irmão, não tem o porquê da gente estar aqui. Aleluia. Se você for hoje à noite aí em restaurantes, famoso até não famoso, tá assim. Os pessoal doido para comer e ouvir uma musiquinha. Não é? E a casa de Deus o negócio é diferente. Aqui é para a gente aprender a palavra de Deus como nós devemos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali o apóstolo Paulo, irmão, escreve essa carta exortando a eles como deve seguir a vida. E, irmãos, o apóstolo Paulo já estava salvo, já estava velho, já tinha feito muita coisa, mas ele incansavelmente ensinando as pessoas como servir a Cristo. Então que a gente venha seguir esse exemplo também. Agora vamos para 1 Tessalonicenses, que é uma carta, irmãos, apocalíptica, uma carta que fala sobre a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses,
capítulo 1, versículo 3. Primeiro. 1 Tessalonicenses 1:3. 1 Tessalonicenses, que é difícil aí esse. Fala assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Aleluia! Quais fomos entre vós Glória a Deus. por amor de vós. E vos foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dele não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que coisa linda, né? Aleluia. Uma igreja ali que o apóstolo Paulo fundou, e eles começaram, irmãos, a espalhar a palavra de Deus. Só que depois, irmãos, de alguns tempos, ele ali fala nessa carta que tinha gente na igreja perturbando. Enquanto o povo de Deus estava trabalhando, estava ganhando alma, estava uma coisa linda, maravilhosa, tinha uns que estavam perturbando, dizendo: olha, a vinda do Senhor já aconteceu. Jesus já voltou, ninguém viu, mas ele pegou os que estavam prontos e subiu. É brincadeira, irmão? Uma igreja abençoada dessa, tem gente perturbada contando uma história dessa. E aí o povo, irmão, ficou perturbado. Já imaginou? Se Jesus veio, a gente não viu, mas pegou um santo aí que a gente conhece, e a gente ficou com a tribulação. Como é que você ia ficar? Eu acho que você não ia dormir em paz hoje, não é? Não é, irmão? Que a gente está lutando para isso, não é? Para subir, né? Glória a Deus. E Aleluia. aí, irmãos, a igreja ficou perturbada. Esse ano é um negócio da fé. Porque, irmãos, havia perseguição. Era como, irmão, o diabo estivesse dominando. Porque o Império Romano, naquela época, o imperador, ele mandava matar os cristãos. Dava os cristãos aos leões comer. Mulheres grávidas, mulheres com crianças de mamar. Eles levavam ali para o Coliseu, a família inteira, o pai, as criancinhas, e aí eles soltavam os leões. E aí você já sabe o que o leão faz. Iam lá e comia um por um, despedaçavam. E todo mundo, mais um, aí trazia mais outra família. E o leão ia lá e creu. E aí entrava nas casas, pegava ali homens e mulheres, matava. Outros nem matavam, só amarrava ali numa madeira, colocava óleo e acendia o fogo. E o cara ficava a noite inteira queimando. Vários lugares ali de Roma, irmãos, colocava vários cristãos para iluminar a noite. Aí a luz do mundo, os crentes lá no culto, irmão, queimando. Que a gente é carne e gordura, irmão. Queima até acabar, só ficar o osso. E aí quando eles viam aquilo, irmãos, realmente a tribulação, realmente o diabo tomou conta. Agora o negócio está feio, Jesus já veio, já levou todo mundo, a gente está na roça. E o povo começou a ficar perturbado. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta de 1 Tessalonicenses e
E de 2 Tessalonicenses falando sobre a vinda de Cristo. Glória a Deus. Dizendo, gente, não vá na conversa desse povo, porque isso realmente vai acontecer, a perseguição, a morte e tudo mais, mas ainda não é o fim. Coisas piores ainda irão acontecer. Naquele dia vai ser um negócio que isso aí que vocês estão falando, estão passando, é fichinha com a tribulação que ainda vai vir sobre a terra. Que nunca veio uma tribulação como essa que há de vir. Já imaginou, irmão? O leão comendo o cara. Você está lá dormindo, você acorda para ser comido pelo leão, ou para acender o fogo a toda. E ainda vai ser pior, irmão, naquele dia. E aí o apóstolo Paulo fala, dizendo, olha, se preparem, porque num abrir e fechar de olhos, Jesus irá voltar. E vocês têm que estar preparados. Aleluia, Deus. Mas vocês se firmem na promessa de Deus, na palavra de Deus. Ele falou que vai voltar e vocês vão saber, porque todo o olho verá quando ele voltar. A trombeta vai tocar. Glória a E aí Deus. você vai saber que você ficou. Aleluia. Não é esse negócio de, voltou aqui. Cadê Jesus? Não, você vai saber de certeza. O negócio vai ser feio naquele dia. É um medo, né, irmãos? Eu, quando pecava mais, agora eu estou pecando menos. Porque a Bíblia diz, irmão, que aquele que não peca é mentiroso. Então é melhor eu falar que eu estou pecando menos, né? E aí, irmãos, quando eu pecava mais, aí eu, quando ia pecar, eu falava, Deus, não volta agora não, vai ser rapidão. Aí pecava ligeirinho, eu digo, Deus, perdoa aí, pode voltar agora. É vergonhoso, irmão, a gente fazer isso, mas a gente tem que estar alerta, até na hora de pecar, irmãos, pense 2 vezes. Porque no meio do pecado você pode ficar, irmãos, pode estar ali mesmo. Tem pecado que é rápido, né? E as consequências, eu falo, né, irmãos, que pecado é rápido, mas as consequências são duradouras. Tem pecado que não tem muita consequência, mas tem pecado, irmão, que Deus do céu. Tem pecado que você morre e o pecado ainda fica aí, para atazanar o povo. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Aí depois vocês leiam com mais calma essa carta aí de Tessalonicenses. Como o negócio foi rápido, né, irmãos? Eu vou aproveitar já de adiantar outra aqui. Vamos chegar a de Timóteo, que eu falei, vai dar tempo de chegar a falar essa de Timóteo. Pode abrir Timóteo, capítulo 1. Timóteo. 1 Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Como eu já estava começando a falar, né, sobre essa carta pastorais, o apóstolo Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Irmão, sempre o apóstolo Paulo, quando você vai ler as cartas dele, ele sempre começa assim com a saudação. Ele elogia a igreja, ele se apresenta e depois elogia a igreja ou a pessoa que ele está escrevendo a carta. E aí depois ele traz a instrução e aí depois ele desce a linha. É sempre nessa linha. Se apresenta, elogia, dá uma instrução e dá a palavra. É sempre assim o negócio. Eu até aprendi, irmãos, com o apóstolo Paulo desse jeito. Nós que somos obreiros, como é uma carta pastoral, é mais para obreiros essa questão.
somos obreiros, nós temos que aprender isso. Aleluia. Tem gente, irmãos, que vai conversar com outra pessoa, né? Ô minha sogra, ô senhora, não sei o quê, ô nego, não sei o quê, já vai dando a paulada, cara. A paulada é a última que dá. A paulada é por último. Primeiro, muito prazer e tal. E aí elogia. Veja as qualidades que a pessoa tem. Oh, glória. Irmão, como é gostoso ser reconhecido, não é? Aleluia. Você respeita as pessoas que te reconhecem. Porque a pessoa que te reconhece, ela quer o seu bem. Aleluia. Mas, irmão, nós vivemos numa época que as pessoas são tão egoístas que as pessoas não vê o lado bom da outra. Verdade, Deus. Só vê o defeito. Já dá com pau na mão. Diz, não, quando eu pegar o Ney, eu vou dar uma paulada nele. Não vê o Wilson, não é porque é assim. E essa qualidade. O apóstolo Paulo sempre. Você pode prestar atenção. Toda carta é assim. E ele aprendeu, sabe com quem isso? Com Jesus. Aleluia. Quando você vai lá em Apocalipse, as 7 cartas, é a mesma coisa. Eu sou aquele, né, que cabelo branco, disse aquilo, o outro tem espada na mão, se apresenta, e aí dá instrução, né, elogia. Olha, você está fazendo muita coisa, você está trabalhando, você está ganhando muita alma, você está maior do que antes, aquilo, outro, mas, porém, eu tenho algo contra ti. Aí, ó, o pau desce. E aí, irmãos, nós como obreiro, o apóstolo Paulo, o Timóteo, irmãos, era um grego. Ele fica misericórdia. E aí, irmãos, esse Timóteo, ele tinha a mãe judia, era do povo judeu, e o pai era grego. E ele tinha cidadania romana. E ele se converteu ao cristianismo. Já tinha passado, irmãos, mais de 10 anos que Jesus foi aos céus. E o apóstolo Paulo, o Timóteo, tinha se convertido ao cristianismo. A mãe dele, a avó dele tinha se convertido. A família toda dele era convertida. E o apóstolo Paulo conheceu esse jovem e viu que o cara tinha chamado. O cara tinha chamado missionário. E ele então foi lá, ungiu ele, e disse: ó, agora você vai ser meu auxiliar, você vai ser um pastor missionário. E para onde eu for, você vai, e ali eu vou pregar a palavra de Deus, vou abrir a igreja, e quando me perseguirem, eu vou embora, e você fica. Porque você tem cidadania romana, ninguém vai fazer nada com você, e eu sou o cara mais visado. Então eu fujo, todo mundo corre atrás de mim, e você organiza a igreja. Todas essas igrejas que você vai ver as cartas lá, praticamente quem organizou mais as igrejas foi Timóteo. Olha que coisa linda. Quando a gente vê Pedro, Paulo, todos esses homens grandões, irmãos, a gente, como eu queria ser igual a esses caras, não é? Porque fez isso, fez aquilo outro, que coisa grande. Irmãos, eles tinham auxiliares. Você nunca vai fazer a obra de Deus sozinho. Glória a Deus. É tudo, irmãos. A sua família. Por isso que Deus deu a sua ajudadora. A sua ajudadora. Porque o homem sozinho não consegue cuidar nem da própria casa, mais de outras coisas. Se não tiver a ajudadora, né? E aí, irmãos, o apóstolo Paulo sabe o que é. Achou o Timóteo, que era um abençoado, depois achou Tito, que era outro abençoado, Silas, o médico Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos também. Eles andavam tudo junto, irmãos, esses caras. Aleluia. Paulo, Glória a Timóteo, Tito, Silas e Lucas. Aleluia. Era o batalhão, irmãos, 5 homens. Quando a gente vê essas igrejas todas fundadas, mais ou menos organizada, mas tentando, né? Era no mínimo esses 5
homens trabalhando junto, dia e noite, noite e dia, visitando igrejas, escrevendo carta, indo lá, repreendendo, chamando a atenção, tirando o pastor, mandando falso profeta para aquele lugar, sabe? Vai para os férias, seu filho do diabo. E era assim o negócio, não era muita conversa não. O cara já chegava de voadora. E as coisas de Deus, irmãos, são feitas desse jeito. Primeiro, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Aleluia. Não vai fazer nada sozinho. Segunda, tem que colocar pessoas capacitadas, pessoas que têm chamado, pessoas que realmente estão dispostas a abrir mão de muitas coisas. Irmão, Timóteo, cara rico, jovem, tinha tudo pela frente, não é? Sossegado, cidadania romana, ele poderia trabalhar onde quiser, fazer o que quiser, ter um futuro brilhante, mas aí ele abriu mão de tudo para se meter numa encrenca que era essa, que é a igreja de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Complicado, né? E aí, irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta para ele. E aí depois vocês vão ler, ele fala sobre como tem que colocar os obreiros, que é marido de uma só mulher. E, irmãos, até a comunidade tem que respeitar o pastor. Eu fico assim, meu Jesus, mas não. Até a comunidade tem que falar bem da gente que somos obreiros. E aí, irmãos, diz que até, eu creio que é Pedro que fala isso, e diz: olha, se falarem mal de vocês, que seja porque vocês estão fazendo bem. Olha, mas aquele Ney é chato, viu? Toda vez que eu vou comprar lá na vendinha dele, ele fica falando de Jesus para mim. É assim, irmãos, que o pessoal tem que falar mal da gente. É uma irmã Cida, meu Deus do céu, quando eu passo na frente da casa dela, eu vejo a zoada lá, ela orando, falando em língua, pulando. Eita, mulher barulhenta. O Wilson não dorme, meu Deus do céu. Madrugada velha, tá tudo aceso lá, zoadão. Sobe nas pedras lá, pega o cajado. Mas zoado, parece que é doido. É isso, irmão, o povo tem que falar mal da gente, é esse tipo de mal, né? E não, ó, matou, roubou e tal, aí, misericórdia. E aí, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a epístola de Tito, praticamente são sempre essas mesmas coisas, falando sobre os obreiros. Depois vocês leiam em casa, vocês querem aprender como ser obreiro, qualidade, as características, tudo o que é necessário. Só que uma coisa, eu até vou aproveitar, quando fala, irmãos, em obreiro, bispo, um pastor, é uma coisa que eu fico chocado, que não fala sobre os dons. Coisas mais importantes, as características mais importantes de um pastor não é os dons, mas o caráter. Você já parou para pensar nisso? Depois vocês leiam lá com todas as qualidades que os obreiros têm que ter, e não fala em nenhuma parte sobre os dons. Porque o pastor, para ser pastor, tem que ter o dom de curar, não é? Porque vai vir gente doente na igreja, não é? Tem que ter o dom de revelar, porque tem cada pepino, só Deus revelando um negócio desse, não é? Tem que ter o dom de discernimento do Espírito, porque tem coisa que é até demônio, não é? E tem que ter autoridade para expulsar o capiroto. Se não tiver isso, não pode ser pastor, não é? Mas não, lá está só o caráter. Marido tem uma só mulher.
ser manso, hospitaleiro, não pode ser avarento, caráter, um homem decente, respeitável, uma pessoa exemplar na Aleluia. comunidade. Glória a Deus. Quando eu li, irmãos, isso, logo quando eu me converti, eu fiquei feliz. Eita, tem umas cartas para os pastores, deixa eu ir lá ver. E eu fiquei tão feliz, irmão, sobre isso, que Deus valoriza mais o caráter do que os dons. Porque, irmãos, Deus, Ele vai usar a pessoa que tem caráter em todos os dons. Mas uma pessoa sem caráter, usado nos dons, é igual, irmãos, esse copo aqui. Sabe por que você tem o maior prazer de ir lá beber água? Porque esse copo aqui, você chega lá, é descartável, você sabe que veio, né, da empresa lá, limpinho, tudo bonitinho, não é? Agora, se você desconfiasse, passasse na televisão lá, que a empresa que fabricou esse copo tem um monte de sujeira lá naquela empresa. Olha, tem barata, tem rato, tem Satanás lá morto. E aí acharam a pata da barata e não sei o que. Irmão, você, quando fosse beber água lá, você ia feliz ou ia desconfiar? E assim somos nós, irmãos. Quando nós estamos puros, com caráter, puro, limpo, a gente é usado. Aleluia. Agora, quando a gente tem sujeira, irmãos, quando não tem caráter, aí dificulta o agir de Deus. Deus deixa de usar? Não. Irmãos, a necessidade da igreja é maior do que a pessoa que Deus vai usar. Aleluia. E muitas vezes Deus usa até o jumento lá de Balaão. Irmão, Deus vai usar a pessoa mesmo suja, porque a igreja necessita de pessoas aqui, ó, pregando, de pessoas orando, de pessoas manifestando a glória dele. Deus usa por causa da misericórdia que ele tem para com a igreja. Se lembra da história de Eli, o sacerdote Eli? Ele é um cara perturbado, mas aí chega Ana chorando e aí ele diz: ó, vai em paz, porque o que você está pedindo vai ser realizado. Quando você voltar, você já vai vir com uma criança, que é isso que você deseja, Deus vai te dar. Irmão, surge daqui, determinou uma bênção, e uma grande bênção sobre a vida de Ana. E se concretizou. Porque, irmãos, é assim. Mas aí na Bíblia, na palavra de Deus, vocês leram lá depois, está lá todas as características que nós precisamos ter para Deus nos usar. Foca nisso, caráter. E aí busca os dons e Deus vai tirar. Quando chegar um enfermo, você se comova, você busca a Deus, ore em casa, clame: Deus, eu não aceito esse negócio. Porque o Senhor tem poder para curar. Um médico, irmãos, que é um Zé Ninguém. A gente vai lá e o cara passa um remédio e a gente fica bom, não é? E aqui? Já foi para o hospital morrendo, achando que não ia passar daquela semana. E aí o médico manda fazer uns exames e diz: ó, você tem isso aqui, ó, toma esse remédio. E a gente sara, não é? Imagina os médicos dos médicos. Glória a Deus. Aleluia. O que ele pode Glória fazer. a Deus. Hoje eu estava limpando a piscina lá no cliente. E eu estava lembrando, irmãos, da vez que Deus revelou para mim sobre a grandiosidade deles, sobre a criação. Porque uma coisa, irmãos, é você ouvir falar que Deus fez tudo. E outra coisa é você entender. Outra coisa é você entender, seus olhos ser abertos, que realmente Deus criou tudo, irmão. Eu me lembro que eu estava lá na cidade de Estância,
lá em Sergipe, e eu estava voltando para casa no ônibus. E eu estava olhando pela janela um rio que tinha uma fazenda e aquele sol lindo. E aí, irmãos, Deus falou comigo, dizendo: está vendo tudo isso aí? Foi eu que fiz. E não foi diferente quando você lê a Bíblia. Que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no princípio a terra estava sem forma, vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. E houve luz. Irmão, quando Deus falou comigo naquele dia no ônibus, foi eu que fiz. E os meus olhos se abriram, irmão. Vixe, meu Deus do céu, foi a viagem toda chorando. Eu disse, meu Deus do céu, o Senhor fez tudo. E aí hoje eu trabalhando, estava lembrando. Eu digo, o que é os problemas nossos comparado com Deus que fez tudo isso? A gente olha, irmão, para o nosso planeta, a gente não consegue ver o final. A gente olha para o céu, a gente vê só aquele azulzão, aquelas nuvens, mas a gente sabe que depois daquilo tem estrelas, galáxias e tudo. A gente não consegue nem ver praticamente nada de verdade. O Deus, irmão, que fez tudo isso, é o Deus que cuida de você. Glória a Deus. É o Deus que te fez. É o Deus que planejou a sua vida. Desde quando você nasceu até quando você morreu. Está tudo ali, ó, planejado. Ele sabe, ó, amanhã você vai ter tal luta. Mas eu já te dei a vitória. Só você permanecer em mim, confiar em mim, e você vai ter bênção para contar. Olha, irmão, já imaginou isso? Que a gente, irmãos, tem todos os cabelos contados pelo nosso Deus. Tudo, toda a nossa vida, irmãos. E ali, irmão, eu fiquei ali meditando e maravilhado o quanto que Deus é bom, né? E que Deus possa, irmãos, ter falado. Como eu falei que aqui é um resumo bem rápido, né? Da Bíblia. Eu quero acabar esse ano, irmãos, finalizar o resumo da Bíblia. Para o próximo ano eu já entrar com pregação, né? Pregação Glória a de fogo. Deus, aleluia. Aqui é. Glória a Deus. Ali, rapaz, o pastor já está diferente. Pulando. Mas tem vezes que uma das coisas, meus irmãos, que eu aprendi com Deus sobre pregação. A gente é como um recipiente, como um prato, uma panela. E aí você tem aquela comida gostosinha, prontinha, que é a palavra de Deus. Tem gente que tem uma pregação, tem gente que tem duas, tem gente que tem 10, tem gente que tem 20. E aí se você, irmão, pegar aquela pregação e ficar guardando, não, eu só vou dar naquele dia, naquele domingo, quando tiver muita gente. Irmão, você vai ficar com aquela palavra. Deus não vai dar mais. Mas quando você pegar, dar tudo, se esvaziar todo e alimentar os outros, ficar vazio, aí, irmão, o negócio começa a andar. Glória a Deus. Porque Deus gosta, irmãos, de vaso vazio. Glória. Porque a Bíblia diz que ele transborda, irmão. É igual a botija lá da viúva. Glória a Quanto Deus. mais você tira, mais jorra, irmão. Quanto mais tira, mais jorra. Aleluia, Jesus. Por isso, irmãos, que eu gosto assim, de falar o máximo possível da Bíblia, coisas diferentes que eu aprendi, pregações, colocar tudo para fora, colocar tudo, porque aí depois vem coisas novas, vem coisas melhores, maiores. E a igreja, irmãos, é assim. Aleluia, Deus. A igreja, ela vai, crescendo. Chega um período da igreja, se nós obreiros não buscarmos a Deus, que as pessoas nem têm mais prazer de vir para a igreja. Sabia? Que eles dizem, hoje o pastor João vai pregar sobre aquilo. Quer ver? Aí eles fazem aposta. É real que vai pregar naquela parte. Aí eu, tá. E aí chega aqui, então hoje eu vou pregar sobre aquilo. Aí o cara aí, eu ganhei. Não é assim?
E aí, irmãos, a gente que é obreiro, eu sempre falo, vocês que louvam, busquem mais ainda. Nós que pregamos, vamos buscar mais ainda. Quem tem revelações, busque mais ainda experiência com Deus. Para quando chegar aqui, contar novidade, contar coisas grandiosas que Deus te revelou na palavra de Deus, utilizando. E aí você vai ver as pessoas vindo com mais alegria. Não, hoje tem novidade, hoje tem coisas novas. Se eu for, eu vou perder. Eita, e hoje vai ser bênção. Para quem é novedeiro aqui, sabe aquele capítulo? E se você perder, vai dar ruim. Tem gente que perde o dia todo pensando na novela. Não, hoje à noite, tá? Naquela hora, meu Deus, Deus tem a panela queimando. Então, irmãos, vamos orar para que Deus possa abençoar